aqui Márcia Maria em mais um programa Simples Assim. Pessoal, estou aqui com Dr. Diego Soares Coca. Olha aqui, cirurgia geral, endoscopia digestiva, emergência, APH e outra. Fundador da First Aid. Doutor Diego, o que é a First Aid? Explica para o pessoal qual é essa proposta aí da First Aid. Primeiramente, obrigado, Márcia, pela oportunidade, pelo convite. Agradeço a gentileza e a oportunidade de estar falando um pouquinho aí sobre não só a nossa empresa, mas também a importância sobre os primeiros socorros, né? Então, vamos lá. Minha formação é médica, sou médico há quase 15 anos. Sou especializado em cirurgia geral, endoscopia digestiva e atuo com emergência e atendimento pré-hospitalar através do SAMU há mais de 5 anos. E por uma oportunidade e uma necessidade de vida dentro da emergência, foi onde eu fundei a empresa com um intuito, com um propósito. Certo. Que é salvar vidas através do ensino. Então, muito bom, hein? Tudo começou quando eu, enquanto médico intervencionista da ambulância, do SAMU, vi a necessidade de que pessoas leigas, pessoas que estão próximo às vítimas, tivessem a necessidade de fazer alguma coisa, procedimentos simples, que pudessem trazer um benefício para o paciente, até que o serviço médico de emergência chegasse. Porque, deixa eu aproveitar e fazer uma observação. Quando acontece algo interessante, né? Todo mundo quer ajudar. Todo mundo quer ajudar. Agora, a questão é, às vezes, você vai ajudar e você termina prejudicando o paciente pela falta de conhecimento que você tem. Você pode comprometer uma coluna, enfim, quando você não tem, no caso de um acidente. Perfeito? Isso, exatamente. Mas a primeira coisa nesse bate-papo que eu já queria perguntar para você e levar também aos telespectadores aqui que nos acompanham. Mediante uma urgência próximo a você, qual é o primeiro número de chamada do serviço médico de emergência que você vai ligar? Qual que é o número do SAMU? É 192. Muito bem. Mas nem todo mundo sabe. Praticamente ninguém sabe. Exato. E isso também é um dos propósitos nossos, né, da empresa, em divulgar o funcionamento, a operação do SAMU, como ligar, como atender. Né? A gente dá essas orientações nos nossos treinamentos. E realmente o número de chamada do SAMU é 192. Certo. Só para reiterar, o bombeiro, né, o número é 193, a polícia militar 190. Certo. Só para complementar essa deixa. Então, através dessa necessidade de que o primeiro socorro seja feito, que é, na verdade, aqueles procedimentos de quem está do lado da vítima sejam feitos, né? O serviço de emergência, o bombeiro, o SAMU nunca vai ser o primeiro socorro. Não, sempre vai ser quem está ali do lado. Exatamente. Né? Então, através de procedimentos simples, você consegue trazer um benefício para o paciente. Certo. Então, com esse propósito, nasceu a First Aid com esse intuito e, graças a Deus, temos levado essas informações para bastante gente até hoje. Hoje, a First Aid, ela tem quantos anos já que vocês fundaram? E você já falou da necessidade, da onde é que você viu a necessidade e em que ramo que ela atua hoje? Quais os ramos, né, que ela atua? Nós formamos a First Aid em 2023. Certo. Tudo começou com essa necessidade, eu comecei a formular algumas coisas em 2023, mais especificamente em setembro. Certo. E aí, com o passar dos anos, a gente foi aprimorando, né, e evoluindo. Então, a nossa área de atuação, atualmente, ela engloba treinamentos em primeiros socorros e brigadas de incêndio, tanto para leigos quanto para instituições, sejam elas escolares, bufês infantis, academias, hotéis e resorts, condomínios empresariais, condomínios residenciais e por aí vai. Nós estávamos conversando, gente, um pouquinho antes de iniciar a gravação,
E o doutor Diego comentou, falou algo assim que eu achei assim, muito interessante. Condomínios que tenham 3, 4 torres, por exemplo, tem uma unidade de vocês. Explica para o pessoal o que seria essa unidade, só para deixar claro. Não é uma unidade física ali com ambulância parada, não é isso. Dá uma explicada, doutor Diego. Essa possibilidade que nós colocamos em questão, né, é um projeto aí, de certa forma, inovador, apesar de todos os seus componentes já existirem no mercado, mas ela se baseia em 3 pilares que eu apelidei como Projeto RAS. Certo. Inicialmente, ele foi desenvolvido para escolas, porém extensível a qualquer outro tipo de ambiente na qual tenha grande circulação de pessoas, né? Então, o RAS, ele significa Health and Safe School, que é a sigla de HASS, que é a Escola Saudável e Segura, né? Então, esse projeto inicialmente escolar, ele se baseia em 3 pilares principais, que o primeiro pilar sendo o treinamento e capacitação de primeiros socorros, daquelas pessoas que moram ou trabalham nos locais, que de fato serão eles que vão dar o primeiro atendimento, certo? Mediante a isso, um segundo pilar seria a telemedicina à disposição dessa instituição, desse local, com um computador, um totem, na qual teremos uma regulação médica, um médico especializado em regulação de urgência e emergência, na qual ele faria a triagem daquela ocorrência, podendo caracterizar como de baixa ou alta complexidade. E aí, mediante a situação, dentro desse pilar, é possível a prescrição de medicamentos, encaminhamentos para especialistas, solicitação de exames complementares. Na verdade, o que você está falando seria tipo uma unidade, só que à distância, né? Isso. Agora, o que o doutor comentou, vamos falar num condomínio com 5 torres, enfim, com mais em torno aí de 400 pessoas, né? 400 moradores. O doutor não acha que ficaria algo muito complexo para estar administrando? É uma pergunta de leigo aí. Porque imagine 400 famílias, uma hipótese, ali querendo ser atendida, aproveitando, falar, eu não tenho convênio, então deixa eu me consultar com o doutor. O doutor já parou para pensar como que seria essa questão toda? Sim, na verdade esse projeto, como eu disse para você anteriormente, especificamente ele surgiu voltado para escolas, né? Certo. Porém é totalmente aplicável, replicável em outras instituições. Aí como que eu vejo em questão de logística de saúde? Você tem um familiar ou até você mesmo precisa de uma avaliação médica de uma forma mais rápida, emergencial. Então, por exemplo, num condomínio como você citou, esse dispositivo, esse totem, né, com a telemedicina ficaria num ambiente coletivo. Certo. E aí, a depender da necessidade, essa pessoa iria lá, se consultasse, chamaria o médico através da nossa plataforma digital e passaria em consulta. Gente, eu particularmente estou achando isso maravilhoso. E voltando para a escola, o projeto de vocês seria como? Da mesma forma, acho que o doutor tem algumas fotos aí para passar ou não? Não, sobre o projeto RAS, a gente vai demonstrar depois, posteriormente. O que eu tenho aqui inicialmente é para a gente expor a questão dos primeiros socorros. Certo. Voltado para a escola. Certo. Então, o projeto RAS, ele vem de uma necessidade para que escolas, instituições educacionais tenham a tranquilidade e a corresponsabilidade conosco de ofertar aos pais e alunos um serviço de logística de saúde em sua total cobertura. Acho que seria excelente. Igual, por exemplo, já aconteceu do meu neto estar na escola e ligarem, olha, vem buscar, e minha filha não poder buscar, eu também estar longe, e eles sem poder medicar, e a criança lá, às vezes em estado febril, ou enfim, né? E a coisa fica parada, a situação fica ali complicada.
o pai extremamente nervoso de um lado, enfim, termina envolvendo todo mundo. E a escola ali sem poder fazer nada também, aguardando o pai chegar, e vocês oferecem algo totalmente diferente, né? Sim, é bem específico e diferenciado. Então, como que funciona toda essa logística? Eu fui atrás de informações sobre agravo de saúde dentro do ambiente escolar. Mais especificamente, as estatísticas voltadas a essa área. E não encontrei absolutamente nenhum indício de agravos de saúde de crianças dentro do ambiente escolar. Isso não está metrificado, não está parametrizado ou medido pelos gestores, certo? Porém, isso é de conhecimento geral de que isso acontece todos os dias em todas as escolas. Sim, certo? Acontece. Tanto na pública quanto na particular. Exatamente. Exato. Então, baseado nisso, nós implementamos esse sistema baseado em 3 pilares para que pais, gestores e alunos tenham total tranquilidade, agilidade e segurança neste ambiente, né? Porque, teoricamente, a gente vai para a escola levar os nossos filhos e os deixamos lá e nos encaminhamos ao nosso trabalho achando que eles estão totalmente seguros. Exato. E o que na prática a gente pode vivenciar que não é bem por aí. Não, mas porque também as crianças correm, criança cai, a criança brinca e pode acontecer vários acidentes que independe, né? E aí o que acontece, o pai se sente mais seguro sabendo que tem um amparo, que no caso tem um doutor por trás, onde vai poder ser consultado, e ali a distância, explica melhor, doutor, como... Então vamos lá, como que a gente começa? Atualmente, o que as escolas fazem quando alguma criança adoece dentro do ambiente escolar? Primeiro, existem os agravos à saúde de baixa e alta complexidade. Certo. Sendo os de baixa complexidade, uma dor de cabeça, uma febre, uma falta de ar, Sim. uma contusão leve, superficial. Então, nesses casos, a escola liga para os pais e pede para o pai ir buscar a criança para que tenha um encaminhamento a uma unidade hospitalar que o pai prefira, ou que ele decida sobre o que ser feito, se vai levar a criança embora ou se vai autorizar a medicação lá que ele faça dentro do ambiente escolar. E existem várias metodologias hoje em várias escolas. Sim. Né? Tendo escolas que não têm a mínima estrutura relacionada à saúde dos alunos e tem escolas que têm enfermaria, com equipe de enfermagem, né? Então, nosso serviço ele vem para complementar essas que têm enfermaria. Certo? Então, mediante... E as que não tem, vocês dariam treinamento para os diretores, para a escola que não tem... Isso, exatamente. Por quê? O nosso primeiro pilar desse projeto, ele é baseado na Lei Lucas, que é essa que está aqui ao fundo, que existe uma lei federal por trás que obriga as escolas públicas e privadas de educação infantil e educação fundamental a treinar e capacitar os seus professores anualmente. Certo. Tá? Então, a lei está aí, a lei existe e muitas vezes o sistema de fiscalização ele ainda é falho. Tá? Certo. Porém, todas elas têm essa obrigatoriedade. Então, a Lei Lucas ela exige essa capacitação que acaba sendo o nosso primeiro pilar. Perfeito. O segundo pilar, ele é baseado na implementação da telemedicina. Então, a gente disponibiliza para a escola um totem, né, que nada mais é um computador com um monitor multiparamétrico que afere sinais vitais acoplado a ele e uma balança para pesar a criança. Porque tudo em pediatria é baseado no peso da criança. Ah, perfeito. Tá? Todas as medicações, procedimentos, enfim. E então o médico vai avaliar essa criança, né? Sendo essa ocorrência de baixa complexidade, pode ser feita uma prescrição de medicação, um encaminhamento
né? Pode ser feito um atestado médico para aquela criança, para que ele vá embora e não volte. E uma reavaliação, se necessário, depois de algum tempo. Porém, temos também situações de alta complexidade, como quedas, convulsões, desmaios, hipoglicemias, fraturas, hemorragias, enfim. E aí, nesses casos, o médico já é especializado em regulação, vai ver que é um potencial risco para a criança e a gente vai disponibilizar num tempo-resposta hábil, entre 15 a 20 minutos, uma ambulância com equipe especializada em atendimento pré-hospitalar que vai atender essa criança, vai ofertar o segundo socorro para essa criança, de uma forma mais especializada e capacitada. Lembrando que entre a ambulância ser deslocada, a escola está diretamente com o médico, né? Isso. Então, a telemedicina ela já vai ter essa possibilidade da orientação médica, né? Sendo que eles já estarão treinados e capacitados em ofertar o primeiro socorro. Né? Juntamente com o kit de primeiros socorros que nós oferecemos gratuitamente para as escolas que fazem a nossa capacitação. Então, os professores já vão saber o que fazer, enquanto a ambulância já está em deslocamento. Então, a gente utiliza basicamente 3 critérios para deslocamento da ambulância. Seja uma avaliação médica presencial, algum exame físico, uma ausculta pulmonar, uma avaliação de orofaringe, enfim. O segundo critério de remoção hospitalar é um exame complementar de imagem. Pode ser um raio-x, uma suspeita de fratura ou de entorse. Mas aí vocês já encaminharam, essa criança ela já está em algum hospital, né? Não, esses são os critérios que o médico vai avaliar para acionar a remoção hospitalar. Entendi. Então, se a criança caiu, bateu a cabeça, está desmaiado, ele obrigatoriamente vai precisar de uma avaliação, de uma tomografia de crânio. Certo, perfeito. Então, o médico já vendo que teve esse incidente, então ele já vai acionar a ambulância, porque é um critério para fazer uma tomografia em tempo hábil, né? Perfeito. E aí o último critério que a gente utiliza é algum procedimento. Seja uma sutura, se a criança cortou, seja uma imobilização com uma tala gessada por um ortopedista, né, numa situação de fratura ou de um entorse. Então, teria uma indicação precisa de remover rapidamente, mesmo após o primeiro socorro, para um hospital. Então, essa remoção seria feita em tempo hábil, né, para que não dependesse exclusivamente do SAMU, que é um órgão público e que tem uma demanda gigantesca e às vezes não tem o tempo-resposta eficiente para aquela situação, né? E que funciona muito bem. Então, mediante esse acionamento, os pais, lá no começo do ano, quando a escola fechar esse projeto conosco, os pais preencherão e já preenchem uma ficha de saúde na qual está incluído todo o histórico da criança, seja alguma doença já pré-existente, um uso de medicação contínua, alergia a alguma medicação ou algum alimento, intolerâncias e principalmente se tem um convênio de saúde, qual que é este convênio e qual o hospital de referência da família. Então, existirá 2 termos de consentimento informado, na qual os pais autorizarão a realização de medicamentos dentro do ambiente escolar e autorizarão a remoção hospitalar com algum responsável da escola, sendo ambos autorizados e avaliados por um médico. O que você deixa aí, eu vejo, gente, todo mundo numa posição muito confortável. A escola, porque tem pessoas capacitadas, caso venha acontecer algum acidente. A gente está falando, às vezes, a criança adoece ali, né, na classe, mas mas você tem um outro caso que é da criança está brincando, cai, ou, igual você falou, convulsiona e deixa todo mundo em desespero. Aí a pessoa fica sem saber o que fazer. E o fato de você saber que você tem pessoas treinadas, que você tem um médico. Então, antes da escola acionar o pai, o médico já entrou em contato com o pai, já deixou o pai tranquilo. Não tem dinheiro que pague isso, né, doutor? E é isso que eu ia complementar o que você muito bem falou. O nosso grande diferencial é termos o controle operacional de todos os processos com rastreabilidade.
Então, dentro da nossa plataforma digital, com a interface, a gente vai mapear desde o acionamento do computador da escola até o tempo que a ambulância liberou o paciente dentro do hospital e está retornando para a base. Certo. Então, todos esses processos são mapeados, rastreados e a gente consegue contabilizá-los. Até por uma logística interna e otimização de todo esse processo. Perfeito. Então, o que não existe. Todo esse projeto ele é inovador. Sim, eu nunca tinha ouvido falar. Baseado no conforto, né, de um pai, de uma mãe que estão trabalhando, estão ocupados e não conseguem se deslocar em tempo hábil para socorrer, de certa forma, o seu filho. Exato. Então, é um projeto muito interessante e o que vai complementar isso é a comunicação que nós teremos do médico regulador com os pais através de um link pelo seu celular que permite uma videochamada e alinhamento de condutas, né, e esclarecimento dos fatos, trazendo maior conforto para a escola e mitigando eventualmente processos jurídicos, né, envolvidos em toda essa questão. Sim. Então, eu como pai, né, então, e atuante no SAMU, tive essa visão de mercado, esse nicho que é completamente inovador. Nós somos a única empresa no mercado e que queremos, a nível nacional, mudar o patamar de saúde escolar atualmente implementado. Então, isso é uma coisa que não existe e que a gente espera modificar no mercado educacional para que isso tenha uma implementação 100% no território nacional. Porque faz todo sentido. Então, gente, além de tudo, dessa segurança que o pai vai ter, segurança em que sentido? Tem um médico por trás. Qual a outra questão também? Eles treinaram todo o pessoal que tem responsável ali pela escola, que vai ao diretor, vai a professores. Então, doutor Diego, eu só tenho a parabenizá-lo pela empresa, né, pela First Aid. Eu desejo todo sucesso, com certeza. Eu acredito que, por ser um projeto inovador, acredito que vocês vão aí estourar, na verdade. É o que eu desejo, na verdade. Muito obrigado. Eu tenho netos que estudam e só esse conforto aí que vocês vão trazer dá um alívio muito grande. E eu desejo sucesso aí para vocês. Muito obrigado, agradeço a oportunidade, principalmente porque esse tipo de possibilidade de difundir essas informações, esse projeto, é interessante, porque como ele é inovador, a gente tem uma grande dificuldade na prospecção com as escolas de acessar os gestores escolares, os diretores e mantenedores. Então, vindo aqui no teu canal para poder difundir isso. Então, você, diretor de escola, gestor escolar, abra um pouquinho a sua mente, veja isso como uma forma de você mudar a sua escola, de fato, uma cultura, né, de urgência e emergência, até porque a gente fala muito disso em pediatria. Certo. Todas as situações de urgência com crianças, o primeiro pilar, o primeiro elo da cadeia é prevenção. Certo. Se hoje em dia você vê alguma coisa que acontece com criança, algum agravo à saúde de alguma criança, seja queimadura, afogamento, queda, algum mecanismo de prevenção falhou. Exatamente. E é estatístico e real. Grande parte, se não a maioria dos incidentes com as crianças acontecem dentro do ambiente doméstico e sob a supervisão de um adulto. Isso é verdade. Mesmo porque, né, doutora, a criança milésimos de segundo aconteceu um acidente, né? Existem vários vídeos por aí hoje na mídia que são veiculados, né, que mostram que para acontecer alguma tragédia com criança é tudo muito rápido. É tudo muito rápido e assim, gente, acontece muito acidentes em escola. A gente não está falando só em escola pública, escola privada. E assim, o despreparo é o que o doutor Diego está falando, leva a uma tragédia, acabando com uma família inteira, né, doutor?
Baseado nisso, né, eu como pai, eu tive grande dificuldade de dormir durante 3 meses, enquanto meu filho era pequeno, pelo risco de engasgo. Certo. Né? Então, o que é interessante? Existem algumas redes hospitalares, e uma da qual eu trabalho, que promove um curso para pais que irão ter seus filhos em breve. Então, mães no 3º trimestre são chamadas, uma vez por mês, a ter esse curso como orientação, né? Certo. Desde a parte de como dar banho no seu filho, como que a mãe amamenta, quais são os cuidados com o coto umbilical e, inclusive, caso engasgo, como proceder uma manobra de desengasgo. Então, aí eu sou responsável por dar esse treinamento nessa rede hospitalar e que muitas mães depois falam que utilizaram as manobras porque isso acontece, né? Não tem como a gente fechar o olho e falar, não vai acontecer. Acontece. Então, tem algumas pessoas que falam, né, que você é muito pessimista, tá rogando praga, e de fato não é. De fato é uma estatística muito presente, principalmente nós como socorristas, né? A gente acaba atendendo e vendo muito isso na prática. Então, é uma forma de mitigar ou diminuir as complicações de alguma situação crítica. Gente, nós vamos vir agora no segundo bloco, o doutor Diego, ele vai falar para nós, ele atua também em festas, de repente você quer contratar, você vai fazer um grande evento, você pode contratar os serviços dele, e depois nós vamos ter um terceiro bloco com a Elo, ensinando a vocês uma manobra aí com criança, aí vai ser super legal. É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre primeiros socorros. Lei Lucas, não perca, até mais. Até mais, obrigada.